Vocês dizem amém? Então fico mais à vontade. Pode se assentar, por favor. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui e compartilhar da parte do Senhor. Amém? Me sinto bastante honrado, por esse presente de Deus. Quero também dar uma boa noite aí a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, em especial os irmãos lá em Bom Jesus, que eu sei que estão nos assistindo, a família do Naldo e Graciele. Um abraço para vocês aí nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria falar um pouco nessa noite sobre frutificação. Amém? Quantos desejam ser frutíferos aqui nessa noite? Amém? Então a palavra que Deus vem me comunicando nesses últimos meses a respeito de frutificação. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, um texto bastante conhecido nosso, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Vocês estão me olhando aqui? Dá para projetar ali? Facilita para mim. Amém? Vamos ler até versículo 1 até o 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Interessante que Jesus, nesse texto, ele se apresenta para os discípulos como uma videira. Jesus é a videira maior. E ele apresenta o Pai, ele apresenta o Senhor Deus como um agricultor. E ele também nos apresenta como ramos. Amém? Então, Jesus é quem? Jesus é quem? Videira. Deus é quem? Está muito fraco ainda. Então vamos lá, Jesus é a videira. O Pai é quem? Agricultor, e nós somos os ramos. A gente consegue enxergar nesse texto que cada um desses elementos tem a sua função. Jesus é a videira que alimenta os ramos que somos nós. Por isso que ele fala que esse ramo tem que estar nele. Nós temos que estar nele. Temos que estar totalmente ligados a ele, para que a gente possa produzir muitos frutos. E tem a pessoa do Pai, que é o agricultor. Isso tem que estar muito claro para a gente. Ele usa essa linguagem agrícola, porque era uma linguagem de fácil compreensão para os discípulos. Até porque era comum para os judeus eles plantar, eles cultivar a uva. E ele usa essa linguagem muito simples e muito clara para que eles pudessem entender o que ele estava querendo comunicar para aqueles discípulos. Na verdade, fazia parte de um discipulado para a expansão do reino. E Jesus estava ali ensinando os discípulos a serem frutíferos, a multiplicar, a expandir o reino de Deus. E nós, como discípulos de Jesus, nós como ramos que somos, nós temos essa incumbência de
expandir o reino de Deus, de sermos frutíferos. E uma das formas, ele deixa muito claro aqui para a gente, é estar em Jesus. Está totalmente ligado em Jesus. E ele fala de todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Corta. A palavra no grego é airo, que significa levantar, ou seja, dar um sustento para que produza fruto. Então Jesus, ele tem um cuidado todo especial. Nós somos uma grande videira, amém? Nós somos uma grande videira, que Jesus tem todo um cuidado especial. Agora, é fato que o pai, como agricultor, assim como todo agricultor que investe tempo, que investe dinheiro, ele faz a sua sementeira na expectativa de colher frutos, amém? Isso é normal. Se o cara vai plantar arroz, ele faz aquela sementeira, ele prepara o terreno, na expectativa, com um propósito de, em tempo oportuno, ele fazer uma grande colheita. A pergunta é, será que Deus, como agricultor, ele não tem essa expectativa? Tem ou não tem? Deus tem ou não tem? Quantos ramos nós temos aqui? Então diga assim comigo: Deus, o Pai, tem uma expectativa em mim, porque eu sou ramo, diga. Deus tem uma expectativa em cada um de nós, e a expectativa de Deus, todo o desenrolar dessa narrativa de Jesus, aponta para um propósito. Qual é o propósito? Frutificação. Jesus fala todas essas coisas, na verdade apontando para um propósito muito bem definido: frutos. O Pai, ele quer colher muitos frutos. Há um propósito nessa narrativa de Jesus aqui: colher frutos. E nós devemos estar alinhados com esse propósito de Deus na nossa vida. Nós devemos estar alinhados com isso, em dar frutos, muitos frutos. Não fala apenas de frutos, mas fala de muitos frutos. A igreja de Cristo, como uma grande sementeira, como uma grande videira, ela tem que estar alinhada com esse propósito, porque Deus tem uma expectativa. Deus, como agricultor, como supremo agricultor, Ele tem uma expectativa em cada um de nós, como parte dessa videira. Quantos estão aqui ligados em Jesus? Amém? Então, se você está ligado em Jesus, Deus, o Pai, Ele espera colher muitos frutos de você. Queridos, eu tenho um amor assim muito profundo pela igreja de Cristo. Eu tenho um amor muito profundo pelo Deus que eu sirvo, por esse Jesus que é tão maravilhoso. Esse Jesus que eu devo a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que sou, eu devo a esse Jesus. E um dia, muito novinho, ainda, 12 anos, eu fiz uma escolha muito consciente de entregar minha vida para Ele, de servi-lo. E a partir desse momento que eu fiz essa escolha, já muito cedo, Deus já começava no meu interior, em sonhos, me dar sonhos, de estar diante de grandes multidões, de cumprir a sua obra. E hoje eu tenho visto isso na minha vida. Deus é quem faz essas coisas, mas Ele só faz isso quando a gente permanece nele. 12 anos, nunca me desviei do Senhor. Me converti com 12 anos, tenho 52 anos, nunca me desviei do Senhor. Propósito, porque eu sei que o meu alimento, todo ramo, ele precisa estar bem alimentado, ele receber a seiva,
para que ele possa produzir frutos. E nós aqui, queridos, nós somos privilegiados, porque nós recebemos da parte de Deus, através dos ensinos, através da vida dos irmãos que nos cobre a seiva, esse ensino que nos fortalece a cada dia. Vocês são privilegiados, sabia? Nós somos privilegiados, porque eu conheço os homens que Deus tem levantado aqui para nos suprir, para nos alimentar com palavras, com oração. Agora, nós precisamos, como ramos, primeiro, estar bem firmados, bem alinhados com o propósito de Deus. E nós precisamos desejar ser frutíferos. Parte de um desejo do nosso coração. Eu tenho que me permitir ser frutífero e dizer: Senhor, eis-me aqui. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos e eu falei para eles: queridos, a gente estava conversando alguma coisa a respeito de missões, e eu estava compartilhando do que o significado de missão para a gente hoje, o que a gente vive dentro da missão. E eu estava falando para os irmãos: olha, queridos, tem que haver um firme propósito de você querer ser frutífero, de você querer encarar missões. Tem que haver um firme propósito, porque senão você não suporta. Você tem que querer isso, você tem que querer ser frutífero. E eu lembro muito bem, foi assim que eu completei 50 anos, isso ficou assim muito forte dentro de mim. Quando eu completei 50 anos, pensamento que veio na minha cabeça: eu fiz muito pouco ainda. Para esse Deus que me permitiu viver até 50 anos, ainda é muito pouco. Eu sinto que eu tenho feito muito pouco, eu preciso fazer algo. A gente já estava naquela pegada de ir toda semana a Bom Jesus, e após eu completar os 50 anos, isso ficou mais forte dentro de mim, e eu resolvi, dentro de mim, me entregar por inteiro. Senhor, eis-me aqui, Pai, eu quero ser frutífero, eu quero avançar, Senhor, porque o que eu tenho feito ainda é muito pouco. Eu sei que tem vidas lá fora perecendo, e eu preciso doar o pouco de vida que ainda me resta. Isso ficou muito forte dentro de mim, após eu completar 50 anos. E eu sempre costumo dizer que o caminho que nós escolhemos lá em casa foi um caminho sem volta, é um caminho sem volta, mas eu digo que é um caminho sobremodo excelente, amém? A palavra do Senhor diz que preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, e eu me sinto um privilegiado, me sinto honrado por Deus, por poder fazer parte desse propósito de Deus, amém? Nesses versículos que a gente leu, existe uma fórmula da gente ser frutífero. A primeira fórmula é a gente estar agregado em Jesus, é a gente estar firmado nele, é estar em Jesus. Mas eu quero falar de outra fórmula, que é uma fórmula um tanto dolorida. Como produzir frutos? Eu queria que você abrisse aí, ou lesse na tela, João capítulo 12, versículo 23 a 27. Jesus, de uma forma muito profunda, na verdade, o texto começa dizendo: respondeu-lhe Jesus. Jesus estava dando uma resposta aos gregos que estavam querendo conhecê-lo.
E os discípulos de Jesus chegaram para ele: mestre, tem uma turma aí de grego que está querendo te conhecer. E parece uma resposta assim fora do contexto, mas não. Jesus, antes disso, ele falou: olha, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora a gente vai ver a glorificação. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica o quê? Fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. Aqui está a fórmula. Passa aí, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Só até aí, por favor. Mas eu quero me deter no versículo 24. Pode deixar aí na tela? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu quero me deter nesse versículo. Jesus, ele estabelece uma forma para sermos frutíferos. Jesus, na verdade, ele estava falando dele mesmo, mas ele também estava falando de um processo de produção. O processo da produção de muitos frutos passa pela morte. Passa pela morte. Amém? É um processo doloroso. Jesus, naquele momento, ele estava falando: olha, é chegada a minha hora. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E a glorificação de Jesus, para que ele pudesse dar muitos frutos, passava pela morte, passava por um processo muito dolorido. E esse processo, queridos, não se restringe apenas a Jesus. Esse processo se estende a cada um de nós. Se quisermos dar frutos, temos que estar dispostos a morrer. Temos que estar dispostos a perder muitas vezes. E Jesus estava falando, usando também essa linguagem agrícola, para falar de um princípio, para falar de um processo, o processo da frutificação. E é muito claro o texto que diz que se o grão de trigo caindo na terra, ele precisa para que ele possa germinar, para que esse grão possa germinar e possa nascer e produzir muitos frutos, esse grão ele precisa morrer. Isso, o grão de trigo, o grão de feijão, o carocinho de feijão, enfim, milho, e ele morrendo, ele produz muitos frutos. Uma linguagem de fácil compreensão, todavia com um ensino muito profundo para nós. E eu tenho percebido um evangelho muito triunfalista, o evangelho de que é só vitória. E a gente pouco se ouve falar de princípios como esse. Pouco se ouve falar de versículos como esse de Jesus, que ele fala de um caminho para o triunfo, de um caminho para a glorificação, de um caminho para a frutificação. E quando a gente fala de morte, não tem como a gente não lembrar de cruz. Não tem como a gente se lembrar de cruz. Esse processo de Jesus foi um processo muito dolorido. Lembra quando Jesus ele estava lá no Getsêmani? Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, esse momento. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é morte ou não é? É morte.
E o grande desafio para nós, como ramos, é esse processo da frutificação, que passa pela morte, que passa pela cruz. Diga comigo assim: sem morte não há frutos. Se não morrer, fica só. Se morrer, produz muitos frutos. Queridos, nós somos esses pequenos grãos, amém? Oriundos da pessoa de Jesus. E nós, como esses pequenos grãos, nós precisamos morrer. Nós precisamos pegar o caminho da cruz. Estarmos dispostos a morrer para nós mesmos. A pergunta é: mas Toninho, morrer para quem? Morrer para quê? Para as nossas vontades. Não foi essa a oração de Jesus? Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida, queridos. Que muitas vezes a nossa vontade não é nem sair de casa para chegar aqui num momento como esse. Mas a nossa vontade não importa. Importa que seja feita a vontade do Pai. Porque o Pai tem uma expectativa em cada um de nós. Ele tem uma expectativa nos ramos que estão plantados na videira que é Jesus, na videira verdadeira que é Jesus. Quando a gente fala de cruz, existe alguns significados. O primeiro significado que eu quero destacar é a renúncia. Renunciar por Deus, renunciar pelo Pai. Em Lucas 9, 23, ele fala sobre isso: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz significa renúncia. E quando a gente pensa em renúncia, a gente lembra de alguns homens de Deus, da Bíblia, que deu exemplos maravilhosos de renúncia. Eu estava ainda agora conversando com o Arthur, e a gente falava um pouco sobre a vida de Abraão. Abraão foi alguém que renunciou por algo que ele ainda nem conhecia. Simplesmente ele creu, e a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. Ele creu na promessa. Olha, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele creu, ele renunciou à sua própria vida. Certamente vivia em um contexto familiar bom, casa estabelecida. A família de Abraão provavelmente era uma família próspera. Saiu da sua própria cultura e foi para algo que ele ainda nem conhecia, renúncia. Isso faz parte do processo da frutificação. E ele creu em Deus. Deus falou assim: olha, em ti serão benditas todas as nações. Em ti. Isso é frutificação. Então Abraão, ele resolveu morrer para suas próprias vontades, para que ele fosse frutífero. E não tem jeito, o princípio é esse, a fórmula é essa. Não tem como você viver uma vida de vitória, você viver uma vida de frutificação, se você não estiver disposto a morrer para suas próprias vontades, a renunciar por amor a Cristo, a renunciar por um propósito maior. Jesus, ele fala que aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrece a sua vida, achá-la-á. Amém? Porque tudo isso aqui vai passar, queridos. Essa era a minha crise. Eu sabia que tudo que eu um dia construí nessa terra, não foram muitas coisas, mas tudo isso iria passar. Me deu sim um certo prazer
É bom a gente conquistar uma casa própria, é bom a gente conquistar um carro, é bom a gente conquistar família, tudo isso é bom, coisas legítimas. Todavia, quando a gente se depara com um propósito maior, a gente vê que nada disso tem valor, é melhor renunciar. A gente enxerga a pérola, a gente enxerga algo maior, a gente enxerga um plano maior. Todos nós fazemos planos, amém? Quem faz planos aqui? Mas o plano de Deus é maior do que o nosso. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é frutificação, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas isso só vai acontecer, você só vai fazer parte de uma forma eficaz desse plano, na medida que você estiver disposto a tomar o caminho da cruz, a morrer para suas próprias vontades, a morrer para o pecado. Um outro significado de cruz significa sacrifício. E a gente lembra também, segue lembrando de alguns homens. Estevão foi alguém que abriu mão da sua própria vida, foi apedrejado, mas ele não deixou de comunicar a verdade, e ele seguiu no seu discurso, testemunhando a respeito de Jesus. Ele sabia que a sua vida ia ser sacrificada, ele foi apedrejado, mas ele viu a glória de Deus, amém? Vale a pena, vale a pena. E olha os frutos de Estevão. Depois de tanto tempo a gente continua falando desse homem, amém? E tantos outros como Paulo, como Pedro, que sacrificaram suas próprias vidas para que esse evangelho chegasse a todos nós hoje aqui, para que essa palavra chegasse até nós. É o grão de trigo morrendo. É o grão de trigo morrendo para que se frutifique. Mas quando a gente se fecha em nós mesmos, quando a gente vive uma vida egoísta, voltada para os nossos próprios interesses, a gente fica só. A gente não produz nada. E eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a produzir muito fruto. Ele não fala apenas de um fruto, mas ele fala de muito fruto. Então, se somos ramos de Cristo, somos ramos dessa grande videira, nós temos capacidade, Deus já te capacitou para que você dê muito fruto, amém? Você crê nisso? Se você está ligado em Jesus, Deus te capacitou para que você produza muito fruto, só depende de você. Só depende de você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele faz alguém frutífero, é aquele que se apresenta. É aquele que se apresenta. Uma outra definição de cruz é morte. E quando se fala de morte de cruz, a gente lembra de Jesus, amém? Ele morreu na cruz para que a gente tivesse vida. E olha os frutos de Jesus. Cadê o fruto da morte de Cristo aqui? Cadê? Cadê? Ih, tem alguns que não são frutos da morte de Cristo aqui não. Cadê o fruto da morte de Cristo? Levante sua mão aí. Levante sua mão aí. Aplauda o Senhor por isso, queridos. Você é fruto dessa morte. Eu sou fruto dessa morte, você é fruto dessa morte. Aleluia! Maravilhoso! Jesus morreu por todos. E nós temos vida nele, porque ele resolveu abrir mão da sua própria vida, entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue, foi cuspido por nós, foi amaldiçoado por nós,
sofreu por nós, porque Ele tinha esse entendimento: eu sou grão, eu sou esse grão que veio à terra e vai morrer nessa terra para que tenha muitos frutos. E nós somos o resultado disso, nós somos o resultado desse plano perfeito de Deus, e passa por esse processo, não tem jeito, assim é na nossa vida. Não pense vocês que é fácil. Eu estava contando um pouco da minha história. Não pensem em vocês que é fácil você se deslocar de uma cidade onde você nasceu, onde você construiu toda a tua vida, você construiu amizades, e se desloca para outra cidade onde você não conhece a cultura, onde você não conhece as pessoas, e você tem que começar tudo de novo. Não é fácil, não é fácil, isso também, mas eu entendo que é o processo da renúncia, é o processo da cruz, é o processo da morte. Mas é uma coisa, eu tenho certeza, isso vai redundar em muitos frutos, amém? E nós já temos colhido alguns frutos, ainda é pouco, mas isso vai redundar em muitos frutos. E eu sei que aqui existem homens, mulheres, jovens, adolescentes, que Deus tem esse chamado na tua vida. Agora saiba de uma coisa, que esse chamado passa por esse processo. Você tem que estar disposto a morrer, você tem que estar disposto a passar, a entrar por esse caminho, caminho de cruz, caminho de morte, de renúncia, de sacrifício. Mas uma coisa é fato, vale a pena. Sabe por quê? Eu temo muito o agricultor, sabia? Eu tenho muito temor pelo agricultor, porque eu sei que um dia esse agricultor vai estar diante de todos nós, e ele vai buscar fruto. Ele vai chegar para você e vai perguntar: onde está o teu fruto? Aonde estão os teus frutos? Eu gosto muito de citar uma palavra de Jesus quando ele fala, quando ele separa os bodes das ovelhas, e ele diz para as ovelhas: vinde a mim, ou melhor, ele diz para as ovelhas, esqueci o versículo aqui, mas eu vou lembrar, vou falar para os bodes primeiro. Os bodes, Jesus fala assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estava nu e não me vestiste. Essa é uma palavra para os bodes, quando ele separa, mas para as ovelhas, ele fala para as ovelhas: vinde a mim, vem vocês, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes. Haverá uma separação, queridos. Ele vai vir buscar os frutos na tua vida, na minha vida também. Ele virá. E todo agricultor, ele quer encontrar. É muito decepcionante a gente, quando planta alguma coisa e chega o momento da colheita e a gente vai buscar o fruto e não encontra. É ou não é? Quantos já tiveram essa experiência aqui? Eu já. É muito decepcionante. E Deus, o Pai, como bom agricultor, Ele vai vir buscar os nossos frutos. Ninguém vai escapar. Diga para você assim mesmo: eu não tenho como escapar. Apertou, não apertou o negócio? A gente falar para o irmão é fácil, né? Você não tem como escapar, né? Mas é bom a gente falar essas coisas para a gente. Eu não tenho como escapar. Ninguém escapa. E nós precisamos atentar para essas verdades. O que nos assegura, queridos, uma vida de frutos é a cruz e é a morte. Essa é a nossa segurança. Quantos querem ser frutíferos aqui? São poucos, né? Depois de uma palavra dessa, que tem que passar por morte, poucos são que querem ser frutíferos. Vou dar mais uma chance para vocês. Quantos querem ser frutíferos aqui? Amém. Então melhorou, tem uma turma que quer. E qual é o caminho da frutificação? Diga assim: cruz e morte.
Vai encarar? Cadê o amém? É difícil, não é fácil mesmo não, mas é maravilhoso. Nós precisamos, esse caminho passa na prática é morrer para as nossas vontades, nosso ego, nossas vaidades, nossos pecados, os desejos carnais, a nossa própria vida. A gente percebe, se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos querem ter vitória? Todo mundo vai levantar a mão, inclusive eu, amém? Eu quero ter vitória, eu quero ser vitorioso. Aliás, a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas se eu fizesse talvez uma pergunta, e quantos estão dispostos a passar por esse processo? Aí é uma pergunta mais difícil, mas é a única forma de vivermos, de triunfarmos. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Aonde é que Jesus triunfou? Qual foi o cenário de triunfo de Jesus? Alguém sabe? Oi? Alguém falou aí. Qual foi o cenário de triunfo de Jesus? Na cruz. Qual é o cenário de triunfo da igreja? Ué, para Jesus é mole a cruz, né? E para a igreja? A cruz. O nosso triunfo está na cruz. O nosso triunfo está na morte. E não é só na morte de Jesus, a salvação é pela morte de Jesus, passa por esse processo. Mas se quisermos triunfar sobre o pecado, sobre a nossa própria vontade, sobre o nosso ego, nós precisamos seguir o conselho de Jesus. Em Lucas 9, versículo 23, que diz o quê? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser ganhar a vida aqui, vai perder. Mas quem quiser ganhar a vida eterna, quem quiser ter uma vida de triunfo eterno, de vitória eterna, tem que perder a sua vida aqui nessa terra. Esse é o caminho. Está assegurado a nossa vitória, está assegurado o nosso triunfo, porém, temos que passar por esse processo, para sermos frutíferos. Quantos querem ter uma vida de triunfo? Ficou xoxo, amém. Quantos querem ter uma vida de triunfo? Amém. E qual é o caminho? Cruz, morte, caminho difícil, né? Deus não quer, queridos, que você fique só, mas Ele quer que você seja alguém frutífero, alguém que dê muitos frutos. E Ele, como supremo agricultor, Ele vai vir colher esses frutos na tua vida. É um desafio para a gente, mas é um desafio nobre, é um desafio nobre. A gente se colocar e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, como Isaías falou. Isaías, ele não recebeu um chamado. Deus, olha, Isaías, você vai ser um profeta nas nações, ou um profeta em Israel. Não. Deus, ele fala com Isaías: a quem enviarei? Deus, ele faz uma pergunta. E Isaías se apresenta diante de Deus. Ele fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E a pergunta de Deus para você nessa noite é a mesma pergunta: a quem enviarei para ser frutífero? Você quer ser frutífero? Quantos querem? Então é simples, se apresenta, abre mão dos seus próprios interesses, abre mão da sua vida e fale para Ele: Senhor, eis-me aqui,
eu quero frutificar. E Deus vai fazer um reboliço na tua vida, amém? Porque você não vai sair dando fruto rapidamente. Você primeiro precisa passar pelo processo, amém? Jesus, ele ficou 3 anos, durante 3 anos nesse processo, sendo blasfemado, sendo perseguido, tudo fazia parte do processo, mal compreendido, tudo dentro desse processo, durante 3 anos, para depois ele ir para a cruz, triunfar sobre o pecado, triunfar sobre a morte, triunfar sobre os inimigos. Aí passou esse tempão, e nós estamos aqui, frutos desse processo, amém? Nós somos frutos disso, queridos, e Ele conta conosco, Ele segue falando conosco nesses dias. É necessário morrer, é necessário que você, nessa terra, você morra, para que através de você, muitos frutos apareçam. E isso se aplica a todos nós, você que já é discípulo de Jesus, você que está vindo aqui pela primeira vez. Esse propósito não é um propósito restrito à igreja, a nós que já entregamos a nossa vida para Jesus. Esse propósito é extensivo a você que ainda não entregou a sua vida. Jesus morreu por você, Jesus se sacrificou por você, e você pode fazer parte desses ramos. Sabe, essa turma de discípulos que estão aqui são apenas ramos frutíferos na mão do Senhor, e você pode fazer parte dessa grande videira, essa videira verdadeira chamada Jesus, para que você produza muitos frutos. Mas o processo é esse. Mas eu digo uma coisa para você: vale a pena, vale a pena, porque quando nós estamos ligados, como ramos ligados, nós recebemos vida todos os dias, amém? Todos os dias nós somos alimentados por Ele. Agora, uma coisa é fato: ninguém escapa do agricultor, ninguém escapa. Ele vai vir buscar os frutos, Ele vai vir buscar, e Ele vai querer encontrar. E é bom que você comece a morrer hoje, para que você produza frutos. É bom, é muito bom que isso aconteça na tua vida. Sabe por quê? O tempo está passando rápido demais, está passando rápido demais, e às vezes a gente fica perdendo tempo com tantas coisas, e a gente segue uma vida infrutífera. Queridos, Deus está colocando algo no meu coração, de pessoas aqui entre nós que já foram frutíferos, mas que hoje têm estado como galhos secos, como ramos secos. Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer te levantar nessa noite, porque ainda há vida em você. Você ainda respira. Se você respira, porque há vida. E se há vida em você, é porque o propósito de Deus não terminou na tua vida. O propósito de Deus continua na tua vida, mas é tempo de você despertar. Ele quer te levantar nessa noite, para que você produza frutos. E eu sei que tem gente aqui que parou de produzir. Tem galhos secos aqui, tem ramo seco aqui, que é necessário que você tome uma posição nessa noite e diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, injeta a vida em mim, Senhor, eu quero absorver a tua vida. Querido, a videira verdadeira está entre nós, e Ele quer dispensar vida para você nessa noite. Há esperança para você, há esperança para você. Sabe, queridos, um dia eu fui esse ramo infrutífero, esse ramo seco, mas Deus, na sua graça e misericórdia, usou homens como Samuel, como Bira, como Jailton, como outros irmãos, para levantar esse galho que estava caído, que não produzia frutos. E eu creio que eu sou um profeta de Deus na tua vida nessa noite, para te levantar, para te dar essa palavra. Saia do teu lugar, querido, levante, não se conforme com essa vida que você tem levado, porque você foi chamado para dar fruto.
E o agricultor virá buscar fruta em você. E vai ser muito triste, vai ser muito decepcionante se ele vier buscar e não encontrar. Palavra de Deus para a tua vida nessa noite. O Espírito de Deus está entre nós. A videira verdadeira está entre nós. Prontinha. Prontinha. Para dispensar vida, seiva nova sobre a tua vida. É isso que o Espírito Santo quer dispensar sobre a tua vida nessa noite. Seiva nova. Porque o propósito de Deus é encher a terra do conhecimento da sua glória. E Ele só vai fazer isso quando nós nos despertarmos. Quando nós entendermos que nós somos esses ramos. E que o Pai é o agricultor, que é muito responsável com a sua agricultura. Isso tem que gerar temor em nossos corações. Isso tem que gerar temor em nossos corações. Deus não vai querer ninguém de mãos vazias naquele dia, querido. Um dia Ele virá. Ele virá. E Ele vai querer encontrar frutos em você. E não tem como escapar. Isso deve gerar temor em nossos corações. Sabe, eu não quero te assustar nessa noite. Deus também não quer te assustar nessa noite. Quando a gente fala de caminho de cruz e caminho de morte, sabe, queridos, o sacrifício maior Jesus já pagou por nós. Ele já pagou por nós, o maior sofrimento foi dele. Porque todo o nosso pecado estava sobre Ele naquele momento. Ele aliviou a nossa carga. Eu não quero te assustar, mas eu também não quero deixar você na ignorância, achando que é fácil. O caminho é estreito de fato é muito estreito. Mas a vida, amém? E Ele nos sustenta. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Jesus falou que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria o Consolador, e o Consolador nos guiaria toda a verdade. O Consolador nos consolaria todos os dias. Ele não nos deixa só, amém? É bom ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus, é bom estar ligado à videira verdadeira, receber o seu alimento, porque nada pode nos abalar. Ainda que o caminho da cruz seja tortuoso, seja espinhoso, seja dolorido, todavia Ele está conosco todos os dias. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria que você se colocasse de pé. Tem uma canção, gostaria que vocês cantassem. Posso mudar? Tem autoridade para isso? Mais de ti e menos de mim. Perdão porque eu esqueci, Nemir, de falar contigo. Perdão, viu? Mas eu sei que é fácil, a galera aí é fera para tocar, tranquilo. Queridos, você crê que o Espírito Santo está entre nós? Deus quer marcar algumas vidas aqui. Deus quer marcar a tua vida aqui nessa noite. Deus quer levantar alguns. Mas saiba de uma coisa: você precisa se apresentar diante dEle. Deus não vai tirar você nessa noite pelo cangote e vai trazer você aqui, não. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de você tomar uma posição na tua vida, de você dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, não quero viver mais para mim mesmo, mas eu quero devolver aquilo que eu penso que é meu. Sabe, querido, nós pensamos que a nossa vida é nossa, mas não é não. A nossa vida pertence ao Senhor. Sabe, queridos, se falhar o fôlego de vida, nós sucumbimos. É Deus que nos dá o direito de respirar. É Deus que nos dá a força de abrir a nossa boca.
Então você pensa que você é dono da sua vida, você não é não, querido. Devolva a tua vida para Ele. Devolva a tua vida para Ele. Devolva os seus sonhos para Ele. Senhor, quero apresentar tudo diante de Ti nessa noite, porque eu quero ser frutífero. Eu quero produzir segundo o Teu propósito. Eu quero chegar diante de Ti naquele grande dia com mãos cheias de frutos que glorificam o Teu nome. Eu queria deixar você bem à vontade, na medida que a gente estiver ministrando essa canção. Eu queria que você saísse do teu lugar e se apresentasse diante dele e dissesse para ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero frutificar. Eu quero frutificar. Deus te chama nessa noite. Você jovem, você adolescente, você adulto, você que há muito tempo não frutifica, até mesmo se vê como alguém frutífero, seco, sem graça. Há esperança para você. Saia do teu lugar, queridos, em nome de Jesus. Um dia eu fui assim também, mas eu disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui.